Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Temos aqui um material denso, sobre a teoria do funcionalismo teleológico no direito penal. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia central é bem interessante. Com certeza. Essa teoria, que a gente associa muito ao jurista alemão Klaus Hoxing, ela nasceu assim de uma certa insatisfação, sabe? O Hoxing percebeu que a teoria do crime muitas vezes parecia desconectada do propósito real dela. Que seria? Organizar a punição. Isso, organizar a punição de uma forma que seja justa, racional e, claro, dentro de um Estado democrático de direito. Entendi. E esse nome teleológico vem de telos, fim, propósito. Então a ideia é olhar para os conceitos básicos do direito penal, tipo ação, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, e se perguntar: para que serve cada um deles? Qual a função para atingir os objetivos da pena, da política criminal? Exatamente essa a lógica. O Rochin criticava umas visões anteriores como o finalismo, por achar que eram muito fechadas, sabe? Muito teóricas, talvez. Ele defendia que a dogmática penal, que é a teoria, né? Ela precisa conversar com a política criminal, com os objetivos práticos do sistema. Mas imagino que não seja de qualquer jeito, né? Senão vira bagunça. Não, claro que não. A questão é que os critérios de política criminal que vão, assim, preencher esses conceitos, eles têm que ser racionais, baseados em valores e sempre limitados pela Constituição, pelos direitos fundamentais. Certo. Não é para abrir para o arbítrio de jeito nenhum. É para buscar uma racionalidade voltada para fins legítimos. Para ele, os conceitos jurídicos não são coisas prontas, sabe? São ferramentas que a gente constrói para cumprir certas finalidades. Faz sentido, faz sentido. E como essa visão mais funcional se aplica, então, aos elementos do crime? Se a gente começar pela ação, por exemplo. Olha, para a ação, o Hoxin propõe um conceito que ele chama de manifestação da personalidade. Manifestação da personalidade. Como assim? A ideia é focar no comportamento humano que a gente pode controlar. Aquilo que, de alguma forma, expressa a pessoa por trás do ato, sabe? E não um simples movimento do corpo, tipo um ato reflexo ou quando a pessoa é forçada fisicamente. Entendi. É buscar um ponto de partida que já tenha alguma relevância para o direito penal, algo que a gente possa ligar à vontade, ao controle da pessoa. Certo. Isso. E na tipicidade? O material que a gente tem aqui dá um destaque grande para a teoria da imputação objetiva. Sim, essa é uma das grandes heranças do Rochin, né? A ideia aqui é que não basta só a causalidade física. Não é só porque uma ação causou um resultado que a pessoa já é responsável, tipicamente. Uhum. A imputação objetiva coloca uns filtros a mais, filtros de valor. A gente pergunta: a pessoa criou ou aumentou um risco que a lei não permite? Esse risco específico foi o que levou ao resultado? E mais, esse resultado era o tipo de coisa que a norma queria proteger? Parece que na prática isso pode ser meio complicado, né? Definir o tal âmbito de proteção da norma exige bastante interpretação. Exige, sem dúvida. É aí que entram discussões sobre, por exemplo, o princípio da confiança, até onde posso confiar que os outros vão agir direito, ou a ideia de que a própria vítima se colocou em perigo conscientemente. É um jeito de refinar a análise para além da simples causa e efeito. Ok. E aí a gente chega na culpabilidade. O material indica que o Rochin mexe bastante aqui também, propondo a responsabilidade. Isso. E aqui, olha, talvez seja a virada mais, assim, radical dele. Ele não fala só em culpabilidade. Ele substitui esse conceito por um mais amplo: responsabilidade. E o que entra nessa responsabilidade? Entra a culpabilidade tradicional, sim. Quer dizer, a gente ainda analisa se a pessoa podia entender o que fazia, se era imputável, se sabia que era errado, se podia agir de outro jeito. Mas ele adiciona um elemento que é decisivo: Que seria? a necessidade preventiva da pena no caso concreto. Opa, peraí. Como assim? Quer dizer que, mesmo que alguém seja considerado culpável, no sentido tradicional, a pessoa só vai ser responsável, e aí sim punível, se a pena for necessária naquele caso específico, para prevenir outros crimes ou para ressocializar. Exatamente isso. A análise não para na reprovação do que a pessoa fez lá atrás. Ela continua com uma pergunta de política criminal. Aplicar a pena agora, neste caso, é útil?
é necessário para proteger a sociedade ou para o próprio agente? Nossa. Se a resposta for não, mesmo que exista culpabilidade, a responsabilidade pode ser afastada. A culpabilidade vira um limite, o teto da pena, mas não é mais o único fundamento para punir. Isso realmente amarra a teoria com a consequência prática, né? Mas imagino que uma abordagem assim tão aberta, essa avaliação de necessidade, deva ter críticas. E tem. As principais são justamente o risco de gerar insegurança jurídica, de ficar muito subjetivo, sabe? Quem define o que é necessário, Pois é. questiona-se se isso não abre margem para decisões muito diferentes ou até para usar a pessoa como um instrumento para fins preventivos gerais. E, claro, a complexidade do sistema todo também é criticada. É importante também, né? Diferenciar essa visão do Hoxie daquele outro funcionalista bem conhecido, o Gunther Jacobs. Fundamental fazer essa distinção. Os dois são funcionalistas, mas as bases são diferentes. O Hoxie é teleológico, ele está olhando para os fins da pena, para as garantias da pessoa dentro de um Estado de direito que ele chama de material, com valores. Certo. Já o Jacobs é sistêmico. A preocupação maior dele é com a estabilidade da norma, a confiança no sistema. Para Jacobs, a pena serve para dizer, olha, essa norma que foi violada continua valendo. Isso leva a conclusões diferentes. Sim, pode levar a posições bem mais radicais. É daí que vem aquela ideia polêmica do direito penal do inimigo, que relativiza garantias para certos grupos. Geralmente a gente diz que Hoxie é o moderado e Jacobs o radical. Entendi a diferença. E aqui no Brasil, como as ideias do Hoxie foram recebidas? Tiveram impacto? Um impacto enorme na doutrina, viu? Muitos penalistas brasileiros importantes dialogam com o Hoxie, usam as ideias dele, principalmente a teoria da imputação objetiva e essa visão de interpretar o direito penal pensando nos fins, nos limites da Constituição. É uma referência muito forte. Ok. Então, para a gente fechar esse nosso mergulho, o funcionalismo teleológico do Hoxie basicamente tenta fazer a ponte entre a teoria do crime, a dogmática, e os objetivos práticos, racionais, da punição, sempre dentro dos limites da Constituição. Isso. As ideias principais são interpretar os conceitos pensando na função deles, usar a imputação objetiva para refinar a tipicidade e o ponto talvez mais marcante, substituir a culpabilidade pela responsabilidade, que exige também uma análise da necessidade preventiva da pena para poder punir. No fundo, é uma busca por mais racionalidade e legitimidade para o sistema penal, né? Ligando a teoria com o que acontece na prática. Perfeito. E acho que fica uma reflexão interessante para a gente pensar, né? Se a própria ideia de ser responsável por um crime passa a incluir essa avaliação sobre a utilidade social de punir naquele caso específico, como isso poderia mudar o dia a dia da justiça criminal? Principalmente naqueles casos em que a gente até acha a conduta errada, reprovável, mas fica a dúvida se prender ou aplicar outra sanção vai realmente adiantar alguma coisa, sabe?